da Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe. Nós agradecemos aqui a presença do Dr. Leonardo. Teu nome é difícil, Balcel, não sei se eu acertei. Leonardo, ele é cardiologista e diretor do Hospital São Lucas, da Rede Dó. Conosco também o Dr. Diego Torres, educador físico, diretor técnico do Diego Torres Estúdio Personal e Diego Torres Clube de Corrida. E a doutora Juliana Passos, que é psicóloga, mestre em saúde e ambiente, psicóloga clínica e terapeuta cognitiva comportamental. Então, os participantes podem fazer qualquer pergunta durante a apresentação. Nós vamos iniciar um bate-papo sobre o novo normal, se é que o normal é novo, né? O termo normal não tem essa diferença. Então, nós iniciamos o ano de 2020, e fomos surpreendidos no dia 15 de março de 2020, aqui no Brasil, com os primeiros casos da Covid-19. E aí vem a primeira pergunta. Nós, que nunca tínhamos vivido uma pandemia, nos deparamos com a seguinte pergunta. Será que nós podemos dominar o futuro? Então, essa é a primeira questão que veio em todos nós. Então, veio o medo, a ansiedade, o medo de ser contaminado, o medo de contaminar, o medo de levar para casa, o medo de sair de casa. Veio toda uma mudança de paradigma, onde a obrigatoriedade de sair com máscara. Antes, se você usasse máscara, você era taxado como ladrão, como sequestrador. E aí, de repente, você sai na rua de máscara, as pessoas já não podiam mais se tocarem, se abraçarem, se beijarem, e toda uma crise que nós podemos levar em conta pelos aspectos psicoemocionais, pelos aspectos espirituais e pelos aspectos financeiros, nortearam não só o Brasil, mas o mundo. Então, diante de tudo isso, nós estamos hoje aqui com o Dr. Leonardo, que é cardiologista, com a Juliana, que é psicóloga, e com o Diego, para entender esse novo momento que nós estamos vivendo, esse novo momento que acontecerá e que está acontecendo, é um contínuo, e se realmente existirá um novo normal. E se existe, se existirá quando? Será que nós continuaremos obrigatoriamente, por segurança, a usar máscaras? Será que obrigatoriamente não vamos poder abraçar, não vamos poder brindar? A tecnologia vai continuar sendo a nova onda, não a nova onda da pandemia, mas a nova onda que vai nortear as nossas vidas. Os encontros passarão a ser virtuais ou voltaremos a 2019. Então, eu gostaria inicialmente de escutar a Juliana e que ela nos falasse um pouquinho desse pandemônio. Eu digo que a pandemia da Covid-19 gerou um pandemônio. Então, nós vivemos numa linha tênue, ou pensando no passado e nos deprimindo, ou nos reportando para o futuro e ficando ansioso. E aí, Juliana, o que nós devemos fazer para enfrentar Boa noite tudo isso? a todos. Gostaria muito de agradecer o convite. Doutor Marcos, tem muito tempo que a gente não se vê, né? Exato. Um bom tempinho. Agradecer também o convite de Cacá, né? Por ser próximo. E eu acho importante falarmos desse termo, né? O novo normal. Quando o Cacá me falou do termo, eu disse, eu gostaria, inclusive, de sugerir um dia aí, mediante um projeto que eu tenho de psicologia, para falar sobre esse tema. Que normal é esse, né? Será que nós antes éramos anormais e agora que nós somos normais, né? Eu acho que a pandemia ela veio acelerar algumas coisas que já estavam acontecendo, né? Trazer esse viés de mudança de comportamento, às vezes de paradigmas, né? De percepção, é importante para que nós possamos encontrar saídas, né? Para alcançar esse novo normal. De como me comportar nesse novo normal. Modificar padrões comportamentais, né? Heráclito, eu gosto muito do filósofo, né? Pré-socrático, e eu trabalho muito com questionamento socrático, que ele sempre fala que nada é permanente, exceto a mudança,
né? Ou seja, nós somos seres que estamos em completa mudança e constante mudança, né? Seria até imprudente, né, pensarmos que nós não daríamos conta desse novo normal, né? De pensarmos como seria isso, né? Máscara, usa, prevenção tem que ser feita, tem que ser usado. Isolamento social, né? Tem que ser feito. Só que o comportamento pós isso, né, pode trazer alguns prejuízos, digamos assim, à saúde mental do sujeito, né? Isolamento traz medo, que traz ansiedade, que traz depressão. Alguns pacientes, né, meus já têm demonstrado, e nós já estamos cuidando do toque, né, que vem mediante a limpeza. Então, são coisas que elas já existiam, mas foram atenuadas, acentuadas por conta da pandemia, né? É somente um olhar diferenciado acerca do que já existia, né? É um acolher o que já está aí, o que já está posto, né? Trabalhar com o que nós temos hoje é trabalhar no aqui e agora, trabalhar o comportamento como está sendo apresentado no momento, né? Então, eu acho que essa seria uma contribuição da psicologia, inclusive, olhando, óbvio, do viés da terapia cognitiva comportamental, que é a minha. Ou seja, da mesma forma que eu penso, eu me comporto e eu sinto, né? Se eu tenho pensamentos disfuncionais o tempo todo, óbvio que meus comportamentos também serão disfuncionais e eu terei emoções disfuncionais. Seria isso. O meu pensamento negativo, o meu comportamento seria mais retraído e minha emoção seria tristeza, medo, angústia, rancor, né? E esse é o momento de nós voltarmos um pouquinho e trazer um pouco das crenças que temos centrais, das crenças que temos limitantes e trabalhar os pensamentos para que eles se tornem pensamentos funcionais. Identificar, racionalizar o momento, né? Sem romantizar demais. Eu acho que o romantismo demais ele atrapalha. O positivo é bom, mas o negativo ele traz, não é que talvez eu acho que eu usei o termo errado, não negativo, mas a concretude do fato, né, que é a pandemia, nos traz essa reflexão do que precisa ser melhorado, do que precisa ser observado, né, enquanto sujeitos, né, passíveis à mudança que nós somos, né? Eu acho que trazer um pouquinho dessa reflexão. Será que é realmente um novo normal? Ou será que nós já estávamos no caminho e a pandemia acelerou o processo? Né? Ele já vinha, por exemplo, online, na psicologia nós já tínhamos atendimento online. Né? Eu tive que acelerar porque eu gosto do corpo, eu gosto do olho no olho, eu gosto da psicologia que abraça, da psicologia que acolhe, eu gosto de compreender. Eu acho que presencialmente eu consigo captar muito mais o que o corpo do sujeito está me falando, né? Às vezes ele me diz uma coisa, mas eu interpreto que o corpo dele está me dizendo outra coisa totalmente diferente. Mas a psicologia online, o atendimento online, ele já existia. Eu era um pouquinho relutante e aí a pandemia acelerou esse processo. E que traz um benefício, digamos assim, né? Hoje estou em casa, tenho filho com escola, eu também virei pedagoga, professora, enfim. É uma nova roupagem para o momento, né? É um adaptar-se sem fim. Eu acho que esse seria muito mais o termo, né? Adaptar, flexibilizar. O que é que a gente pode fazer hoje para flexibilizar o que temos, o que está posto? Trabalhar um pouquinho em cima dessa perspectiva. Né? Eu acho que essa seria um pouquinho da minha contribuição e trazer essa reflexão para a gente, né? Como seria adaptar-se a esse novo, né? Que não sei se é normal, né? Mas que é um novo. Né? Usar máscara, sair, eu encontro às vezes pessoas até com luva, e aí eu me questiono, será que realmente é necessário? Né? Esse isolamento, será até quando? E ver também, perceber quais são as consequências disso tudo. Né? Porque eu acho que nós temos consequência aí, que, economicamente falando, né? Que ainda estão por vir, né? Ainda não chegaram. Eu acho que o cenário econômico ainda vai se modificar muito mais pós-pandemia, né? Mas eu acho que nesse contexto da saúde mental, do processo do sujeito enquanto ser pensante e capaz de promover mudanças comportamentais, eu acho que esse é o viés. Refletir um pouquinho sobre esse processo. Obrigado, Juliana. Eu acho que tudo isso que você fala, Juliana, nos traz a seguinte reflexão. O que realmente importa? Talvez Sim. essa seja a grande pergunta
que a pandemia nos trouxe. Para onde estamos indo? O que estamos buscando, o que nós estamos fazendo. E aí, traçando talvez uma linha entre a felicidade hedônica e a felicidade eudaimônica, talvez essa seja a grande chance do ser humano realmente buscar essa concretude que você fala. Porque, se vocês observarem, o quanto mudou na vida de cada um de nós. Quanto vocês continuam pagando de cartão de crédito? Qual a necessidade de trocar de carro a cada 3 meses, 6 meses? Quanto você comprava no supermercado que hoje você não compra mais? No início da pandemia, a gente tinha estoque de papel higiênico, né? Olha o absurdo. E, então, talvez isso nos leve a entender um pouquinho que hoje, tudo que a gente fazia dentro do hedionismo, de prazeres imediatos, talvez isso seja repensado e a gente busque algo mais concreto, algo mais perene, melhor as relações. E aí, você falou um pouquinho do online, e aí eu gostaria de ouvir o Léo. Nós passamos um tempão aí discutindo a telemedicina, né, Leonardo? Ninguém aceitava, ninguém queria, era difícil. E agora a Covid chegou e nos trouxe, entregou de bandeja a telemedicina. Como ficaria esse relacionamento, Léo? O que tu achas com relação ao olho no olho, o exame físico? Será que a gente vai continuar atendendo fisicamente? Em que percentual? Como é que você vê esse novo momento? Então, eu queria agradecer a presença, o convite, né? E eu acho que eu concordo com o que a Juliana falou, é uma aceleração. A gente está vendo uma aceleração do que já estava acontecendo. Apesar disso, tem coisas que talvez no Brasil não estejam um pouco mais fora do radar. A telemedicina já acontecia, né? Então tem hospitais de São Paulo que já faziam telemedicina com cidades do Nordeste para dar assistência a populações distantes. Mas hoje em dia todos nós temos algum modelo, nós clínicos, né? Temos algum modelo de consulta à distância. Eu acho que a consulta à distância é uma realidade e acabou sendo liberada pela pandemia, mas acho que a gente ainda está um pouco longe do que vai ser o próximo equilíbrio. Hoje tem uma matéria no Jornal Internacional falando sobre a entrada da Amazon no mercado de telemedicina, e no Congresso Europeu de Cardiologia que está acontecendo agora, está sendo apresentado um artigo sobre como detectar infarto com supra com os smartwatches da Apple, e mostrando posições diferentes, que você tira o relógio do pulso e põe nas derivações, você consegue fazer um eletrocardiograma completo. De tal modo que eu acho que a telemedicina, a gente está vivendo uma primeira onda, de uma onda rudimentar, que eu concordo com a opinião da Juliana, ela é subótima, a gente não consegue encostar ou ter dados mais precisos, que ainda o exame físico ou estar presente com alguém ainda é insubstituível, mas a minha percepção é que a longo prazo isso não vai ser mais desta forma. O contato presencial vai ficar para os casos mais agudos. E a gente vê a ocupação do hospital variando também neste mesmo sentido. Então, aquele paciente que vinha para o pronto atendimento para tratar de um problema menor, que é um problema de pronto atendimento ou um problema ambulatorial, ele já não está vindo mais para o hospital, né? Então, a emergência hoje está cheia, graças a Deus, mas está cheia de pacientes agudos. O AVC chegando, o infarto, mas você não vê mais aquele paciente, eu estou com uma dor na barriga leve, esse cara procura a teleconsulta, ou ele procura o seu médico assistente. Então, eu acho que tem uma mudança maior de comportamento, as pessoas estão vendo que a ocupação do hospital vai variar. Eu acho que eu não sei se a gente vai ver, como a gente falou, um represamento, né, de cirurgias que teve do coronavírus. Eu não estou vendo isso acontecer dessa forma, mas eu acredito que vai ter uma mudança de comportamento em relação ao sistema de saúde como um todo, e a maior mudança deve vir nos próximos meses, anos, com a entrada de grandes players que a gente tem, como a Apple, a Google, a Amazon, oferecendo sistemas de saúde, porque hoje em dia nós médicos tratamos de doenças, né?
ele tem um caminho. Então, por exemplo, hoje no Congresso Europeu de Cardiologia, eles têm uma sessão inteira sobre medicina do esporte, coisas que antigamente não era visto de uma forma marginal. Então, e esses grandes players, eles vão atacar a saúde. Acho que talvez Diego, né, que é o colega que é o educador físico, vai falar, mas eu quero ouvir a opinião dele, porque a frequência cardíaca, a variação da frequência cardíaca no seu dia a dia, a quantidade de passos que você vai dar, a quantidade e aí tem milhares de monitoramentos que já estão sendo feitos pelos esses aparelhos. Por exemplo, tem um aparelho da Xiaomi, é um smartwatch que faz quase uma polissonografia. Não é uma polissonografia, mas ele integra a variação do teu RR com a saturação durante o teu sono, e ele diz se você tem um risco de apneia do sono e precisa de um exame mais completo. Isso já está sendo vendido no Japão. Hoje pela manhã saiu no Japão também um purificador de ar da LG eletrônico, que ele garante que a partícula que você está respirando é livre de coronavírus. Então, esse novo normal realmente está acelerado, e talvez a gente está vendo uma primeira onda de tecnologias que devem amplificar nos próximos meses, barrando, de tal modo que talvez daqui a algum tempo a gente não vai mais se lembrar, né, de congresso de medicina que era lotado, você via os amigos e tal, e hoje em dia todo mundo se acostuma a fazer uma reunião via Zoom, ou Teams, ou Google Meet, e a gente aprendeu a interagir dessa forma, né? Em 2017, eu fiz uma pós-graduação na Califórnia, que foi via Zoom. Era um aplicativo que eu achava maluco, né? E hoje em dia a gente usa isso até para reunião de família, né? Então, sei lá, eu estou grávida do quarto filho e a gente vai fazer um Zoom para fazer um chá revelação. E todo mundo está achando isso tranquilo, normal, assim. Normal. Tá todo mundo se acostumando a fazer essas plataformas. Quer dizer, então eu concordo exatamente com o que a Juliana falou. É uma aceleração de um comportamento. Eu acredito muito numa teoria behaviorista, né, de comportamento, da gente estar em constante mudança. E até passando a bola para o outro colega, eu sou fã desses gadgets para ver a nossa saúde. E eu acho que esse vai ser o foco dos próximos anos e até mesmo dos mercados emergentes em saúde, porque tratar a doença não deu certo, né? A gente está correndo atrás do próprio rabo. Quando a gente começa a tratar a saúde com aplicativos que possam prever o futuro, em formas de risco e análises com inteligência artificial, a gente começa a ter um acerto maior, né? Então, até mesmo a Siemens e a GE já estão lançando aparelhos já tem no mercado, está em fase de teste, tomografia integrada à internet e ressonância e tudo mais, que ele pega o teu laudo, compara com tudo que tem no banco de dados mundial e começa a te dizer os teus riscos, baseado na tomografia de tórax, no que você estiver fazendo. Quer dizer, esse novo normal vai ser uma integração maior de dados do que a gente está vivendo. Obrigado, Léo. Então, vocês escutaram aí a Juliana falando sobre todos esses aspectos de importância da inteligência emocional. Léo agora adentrou num assunto que eu acho que é o futuro, a inteligência artificial, não tem como a gente fugir disso tudo. E aí ele deu o gancho aí para Diego agora nos falar. Diego, nós estamos vivendo uma crise política, econômica, não só no Brasil, mas mundialmente. Mas talvez seja a grande chance de nós nos reinventarmos e poder melhorar toda essa nossa corpo são, mente sã. Então, como você vê aí essas tecnologias, essa inserção, orientação física, esporte, nutrição, dentro de todo esse contexto para melhorar a qualidade de vida? Boa noite, turma. Agradecer pelo convite, Cacá, Marcos, Júlia, Léo. Vou pegar o gancho de Léo aí falando dos aplicativos já para começar, mas vou voltar para o começo, para o pânico do início das academias. Léo, eu sempre faço aí com Milena o ergospirométrico, né? E ela sempre me pergunta também o que é que deu no meu Garmin. E aí, deu igual? E sempre está dando igual. Ela, rapaz, esse Garmin vai acabar me desempregando qualquer dia desse. O pessoal vai acabar deixando de fazer os exames. Mas, assim, eu já usava muitas tecnologias, acho que o pessoal que treina comigo também. Muitos ficam na paranoia também de querer usar tudo que tem nos aplicativos e todos os recursos e acaba ficando nesse vício também dos aplicativos.
mas vou voltar para o início da pandemia em termos de atividade física, de academia, da economia das redes de academia, que foi um momento bem delicado. E foi um momento que a turma da educação física teve que se reinventar rapidamente, porque eu tenho contato com donos, proprietários de redes de academia aqui na Bahia, que rápido eles usaram do fator príncipe, principalmente na Bahia, e foram demissões de mais de 400 funcionários em cada rede de academia. Então, assim, os colegas entraram logo em pânico nesse início e tiveram que se reinventar. Então, rapidamente, muitos foram para a tecnologia, que era outra coisa que eu também não gostava de fazer, cursos online. E nessa pandemia, eu acho que eu fiz mais de 10 cursos online, todos pelo Google Meet ou pelo Zoom. Então, rapidamente, todos os profissionais de educação física tiveram que se adaptar à nova realidade e foram aulas e aulas online, aulas pelo Instagram e lives. E tinha dias que eu entrava no Instagram, tinha mais de 20 janelinhas ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, que era tudo de aula. No primeiro mês era aula de todos os tipos no Instagram de todos os colegas. Então, a gente foi vendo e eles foram se readaptando, se renovando com esse tipo de aula. Os donos de academia, que eu também sou proprietário de um estúdio personal, primeiro momento foi um momento de pânico. Não vou dizer que todos estão calmos, porque eu vi muitos colegas fecharem as portas. Agora que a gente voltamos hoje oficialmente, né? Sexta-feira foi liberado, as academias voltaram, muitos se organizaram para voltar hoje. E hoje a gente vê, eu falando com um colega na Bahia, ele disse que teve mais de 1.000 cancelamentos na academia dele. É uma rede grande e 1.000 cancelamentos é praticamente uma academia que ele teve de cancelamento. Então, o prejuízo, a perda na renda foi grande. Aqui eu tenho contato com alguns proprietários, eu vi alguns que não vão abrir mais porque não está valendo a pena, principalmente nesse começo, que o governo só liberou 30% da capacidade. Então, nós temos um estúdio de personal aqui, dentro da Alfa, e nosso estúdio já atendia 9 alunos por horário. Então, como a capacidade não foi calculada pelo que você já atendia, foi calculado pelo metro quadrado, atualmente 30% para a gente ficar 6 alunos por horário. Então, hoje foi o primeiro dia, só veio 1 aluno por horário. Então, eu conversei com muitos alunos, muitos estão com receio ainda de voltar, muitos estão com receio de como as academias vão cuidar dessa parte de higiene. Eu sei que o boca a boca, tiveram colegas de vocês que já tiveram aqui hoje e viram como a gente está trabalhando. Nesse primeiro momento, eu acredito que nesse primeiro mês, realmente não deve voltar mais do que 30% a frequentar a academia. Vão continuar com as aulas online. Quando a gente disse aos nossos alunos que voltaria com as aulas presenciais, a gente fez uma pesquisa, mais de 60% diz que gostaria de continuar com as aulas online. Então, nós continuamos, temos aulas de manhã, de tarde, de noite, e sempre com turmas de mais de 20 pessoas. Então, não vai ser o momento de deixar de ter esse novo normal, que são as aulas online, até pelo Google Meet, pelo Zoom e pelo Instagram. Nós vimos também que o público mais idoso, o público de risco, que já se conscientizou, pelo menos aqui, eu tive hoje 14 contatos com um grupo de risco que disseram que não ia voltar agora. Então, a gente deu a possibilidade deles permanecerem por mais 90 dias trancados, sem contar o pacote. O pacote de quem voltou foi reaberto, tudo que estava antes trancado, que foi debitado em cartão de crédito, foi passado para frente, e os que não se sentiram seguros para voltar no momento, a gente deu esses 90 dias para eles continuarem trancados. Então, assim, quem não se sentiu seguro,
tranquilamente pode ficar em casa, que o pacote está garantido, vai continuar trancado por mais 90 dias. No nosso novo normal, a gente fez o seguinte, vou dizer pela nossa academia, que eu acredito que muitas outras fizeram. Voltou a aula presencial, com apenas 30% do nosso contingente, e a gente vai continuar com as aulas online, com o público que não quis voltar. E quem quis voltar e quiser fazer aula online, vai fazer também. Quanto ao clube de corrida, durante essa pandemia nós paramos com o clube de corrida presencial. Quem conseguia correr de forma segura, eu falava a eles, de forma segura na academia do prédio, ou dentro do condomínio, ou na praia que fosse sozinho, a gente mandava a planilha, mandava as orientações, e eles treinavam praticamente sozinhos. Quem era da montanha ia para a montanha sozinho ou em dupla, mas com toda a cautela. Eu falo porque os meninos sabem que eu ia com o Márcio aí sempre nos fins de semana fazer um treino, então a gente sempre ia na maior cautela e sem grupos. Então, o novo normal é isso. Poucos tomando coragem de treinar presencial e aglomerar. O clube de corrida a gente anunciou que vai voltar sábado na praia. A gente dividiu grupos de treinos curtos, de 30 a 40 minutos, com 4 pessoas, e sendo que a praia a gente consegue um grande distanciamento. Então, a gente vai botar 4 pessoas 6, 4 pessoas 6:30, 4 pessoas 7, e assim vai até as 9 da manhã, com grupos menores. Por enquanto, a gente está conseguindo esse distanciamento e com todos os protocolos, de máscara, levando álcool, cada um levando sua água, para não ter muito contato com isopor de água, com mesa, essas coisas. Então, o novo normal, para a gente e para os colegas, foi bem difícil durante a pandemia, principalmente o primeiro mês. A gente teve o início, que ninguém queria fazer nada, todo mundo se largou, foi uma mini férias. Os 15 primeiros dias, principalmente, era todo mundo bebendo e comendo o que queria, engordando um pouquinho. Depois foi vendo que realmente não seria tão rápido assim, que não seria só os primeiros 15 dias de março. E aí começaram a ver que ia ter essa necessidade de se exercitar em casa. Então, quem ficou mais tempo em casa, começou a se exercitar, os colegas começaram a passar treinos. Eu vi que as lojas que vendiam acessórios, pesos e tudo mais, todas acabaram seu estoque rapidamente, porque todo mundo pedia contato. Quando a gente entrava em contato para saber se tinha equipamento, não tinha mais, foi muito rápido. Então, o início, o mês de abril, todo mundo já estava treinando em casa, viu que a realidade seria essa e não sabia por quanto tempo ia durar. Então, muita gente começou a se exercitar, quem conseguia ir para a rua, e quem eram os mais viciados em corrida, iam para esse treino isolado. A Ale deve saber bem disso. Então, a gente acabou passando treinos, planilhas e exercícios isolados para todo mundo. A nova realidade foi essa. E teve gente que treinou em casa durante o mês de março, o mês de abril, e o mês de maio e junho já estava enjoado, não aguentava mais, não conseguia mais fazer aqueles treinos em casa. A gente teve que se reinventar e fazer alguns desafios para a turma que já estava desde o início e que já estava ficando enjoada dos mesmos treinos. Então, a gente lançava desafios de exercícios mesmo, que fossem desafiadores para cada grupo. Começou a fazer aulas diferentes com maiores intensidades para grupos mais treinados e menos treinados, e disponibilizava o horário explicando qual o grau e o nível da aula para cada um. Esse foi o nosso novo normal, que ainda está sendo um pouquinho agora com esse retorno, não vai ficar normal, acredito, nos próximos 2, 3 meses para atividade física na nossa área. Léo, quanto aos aplicativos, eu usei também ele para deixar a galera ativa, porque em todos os aplicativos, tanto o Strava, como o Nike+, como o Garmin e como o Polar, todos eles têm redes sociais de corredores e de quem pratica atividade física. Em todos eles a gente consegue criar desafios.
Então, no Strava, a gente criava desafio de quem se mantinha mais ativo. No Garmin, a gente criava desafios para quem pedalava, para quem corria. E os outros, no Polar, tinha desafio de 50 quilômetros no mês, 100 quilômetros no mês. Então, foi uma forma que a gente usou também para deixar a galera ativa, porque quando causava esse desafio, criava esse desafio e jogava nos grupos, ninguém queria ficar por baixo, né? Então a gente conseguia manter um pouquinho todo mundo ativo. Desafios de corrida, desafios de malhação, desafio de cardio e desafio de caminhada semanal. Caminhada semanal. Então a gente criou o desafio com tudo que a gente poderia deixar a nossa turma ativa. Isso a gente usou bastante, todos os aplicativos que estavam ao nosso alcance. Foi isso, Marcos. Obrigado, Diego. Nada. Então, nós fechamos o nosso primeiro bloco de perguntas e vamos passar agora para o segundo bloco. E eu já aviso que, após o segundo bloco, quem quiser fazer alguma pergunta pode escrever ou do ladinho do chat aí onde tem o QIA, ou pode escrever no chat mesmo, como nós somos poucos, dá para acompanhar. Então, eu gostaria de ouvir a Juliana novamente. E aí, Juliana, dentro desse contexto do medo e da prudência, como é que a gente pode gerenciar, você como psicóloga, quais suas orientações para o gerenciamento do nosso tempo, de produtividade, dessa tríade tão importante para essa volta à rotina nos próximos dias? Então, é normal, né? Assim como a ansiedade também, que é uma emoção normal do ser humano. Eu acho que o que nós precisamos ficar muito atentos é se essa ansiedade ou se esse medo, ele se manifesta de forma exacerbada, né? Com sintomatologias, falta de ar, palpitação, né? Tem alguns sintomas aí que a gente precisa ficar observando. O comportamento, ele não é uniforme. Cada ser humano sente, né? Esse fenômeno que está acontecendo de forma diferente, né? Nós somos sujeitos pluri, né? Então, assim, não tem como mensurar como será para mim e como será para você. Por exemplo, nós pensamos de forma diferente e esse pensamento ele se manifesta também de forma diferente. Então, o que para mim seria, digamos assim, um isolamento tranquilo, né? Não sei nem se eu chamaria de tranquilo, mas assim, algo que eu conseguiria manter uma rotina favorável, trabalhando com filho em casa. Para outras pessoas, isso seria muito mais pressionado, né? Digamos assim. A pessoa sofreria uma pressão muito maior e não desenvolveria na realidade, processos, né, ansiosos, né? Transtornos de ansiedade, por exemplo. Fobia social, pânico, enfim. Né? Eu acho que isso é muito dos sujeitos, né? Como nós iremos nos preparar para voltarmos? Continuo defendendo essa mesma tese. Eu acho que depende de como eu me encontro no momento, de como eu me lanço nesse desafio de voltar, né? Em casa com os filhos, eu acho que alguém aí perguntou e eu vi, eu não sei se eu já posso puxar o gancho, com as crianças, né? Volta, não volta, vai muito da segurança do sujeito, né? Eu sei que, eu costumo dizer que para o lado da saúde mental, o melhor a se fazer é acolher os sentimentos, perceber o que está disfuncional e transformá-lo em algo muito mais funcional. Ou seja, vamos viver felizes, né? Eu preciso acolher o que me faz bem. Eu não posso acolher o que está me deixando angustiada, o que está trazendo sofrimento psíquico. Aí nós vamos começar a desenvolver doenças mentais. E eu acho que ninguém quer ter uma doença mental, né? Doença mental, eu costumo dizer que quando a gente está com a dorzinha na unha, ou é muito mais fácil de identificar. Quando eu estou com uma dor no coração, eu vou no cardiologista, ele vai me orientar. Se eu tiver com peso a mais de sobrepeso, eu vou para fazer a dieta, procuro um profissional que me oriente. Mas a saúde mental ela tem que ter um viés, né, muito mais direcionado, né? Eu costumo dizer que a loucura, né? Vou já puxar mais para o gancho dos transtornos de personalidade, por exemplo, ou dos transtornos de humor. É muito mais difícil você trazer um sujeito quando ele entra no estado de uma doença mental, né? O cuidado tem que se ter em ambas as situações,
né? Mas eu sou a favor de que eu preciso estar bem para poder fazer algo. E se eu estou bem para poder fazer algo, então tá tudo bem, tudo normal. Se eu quiser abrir a escola, meu filho vai voltar, aí eu vou comprar máscara, álcool, a escola vai ter orientação, vai, sei lá, diminuir a quantidade de alunos por turma, né? Assim como foi para nosso amigo Diego, né? Tudo bem retornar, não tem problema. Eu acredito, inclusive, que as pessoas precisam retornar, né? Vai retornando aos poucos, mantendo os cuidados, tomando distanciamento quando necessário, inclusive retornar ao encontro social, né? Retornar à atividade social. É muito importante para o sujeito quando eu me coloco no estado social, que eu me comunico com o outro. Na troca, na comunicação, eu consigo me identificar, eu consigo acolher o que o outro traz, eu consigo, inclusive, transformar algo meu que possa estar não tão funcional em algo mais concreto, né? Eu acho que é somente na troca que a gente consegue fazer, que a gente consegue fazer isso. Então, não tem como a gente fugir desse retorno. O retorno, eu acho que ele precisa acontecer, tem que vir aos poucos, tem que ser com cuidado, mas, acima de tudo, tem que ser saudável para os sujeitos. Não adianta também eu dizer que, olha, eu preciso, vai ter que retornar. Se eu tenho uma paciente que ela está sofrendo de transtorno de ansiedade generalizada, se ela está com TAG, como é que eu vou estimular esse sujeito a voltar? Não, eu preciso primeiro cuidar dessa sintomatologia, eu preciso fazer com que ela perceba os pensamentos disfuncionais para trazer um pouquinho de segurança nesse processo do retornar. Óbvio que depois da remissão, óbvio que depois da diminuição da sintomatologia do sujeito, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, mas a gente precisa sim, né, pensar nesse retorno e pensar com cuidado, e precisamos voltar, né? Eu acho que chega, né? O contato social é importante, né? Eu acho que negligenciar a tecnologia ninguém vai, a tecnologia chegou para ficar, né? Mas eu acho que nós podemos utilizá-la a nosso favor e não substituir, né, pessoas, né, substituir contatos. Aí eu acho que foi o Leonardo que falou dos congressos de cardiologia, né, que tinha lá, ia para o congresso, compartilhava, encontrava os amigos. Esses momentos, eles precisam continuar existindo, isso é saudável para o ser humano, né? Quando você consegue olhar no olho de um amigo, que você consegue perceber nuances, né? Esse contato, ele precisa continuar a existir, né? Eu acho que a gente precisa ter aí um pouquinho de mensurar, né, até onde esse novo normal ele é saudável, né? Eu acho que mais ou menos por aí. Obrigado, Juliana. Eu vou pegar o gancho da Juliana, Léo, e te perguntar. Ela disse assim: nós precisamos voltar. E aí você, como gestor, diretor do Hospital São Lucas, como você vê esse retorno, toda essa situação de um novo mundo com EPIs, com álcool gel, com disponibilização, com distanciamento. No papel de gestor, como é que você encara toda essa situação e como você vê que serão os próximos dias para a área médica? Eu acho que é um grande desafio, né? O consumo de EPI aumentou muito, né? Então é um custo adicional a todo esse sistema de saúde, né? Acabam que isso vai, nós mesmos pagamos esses custos, né? Então quando a gente não tem dúvida que quando aumenta o consumo de um EPI, essa conta reverte para todos nós, porque tanto no público quanto privado esse consumo aumentou. Então, e isso vai ser pago no público pelos nossos impostos e no privado por nós mesmos, porque somos nós que pagamos o custo da saúde privada. Então, a gente tem que repensar a cada momento sobre esse cenário. Como administrador, é um desafio maior, porque muitos dos trabalhos foram para home office e eu não acho que eles vão voltar, porque as equipes, há uns 10 anos atrás, a IBM tentou botar todas as equipes dela de home office e não deu tão certo, e eles voltaram atrás. E agora a gente botou, nós administradores, né, botamos muita gente em home office e muitos desses trabalhos estão dando certo.
A Redditor, então, por exemplo, colocou a parte contabilidade e atividades que realmente são dependentes de computador e que podem ser feitas em qualquer lugar em home office. Vários escritórios de advocacia botaram todo mundo em home office. Empresas, como eu te falei, contabilidade viraram home office. E pelo menos nós aqui estamos tendo bons resultados com isso, com uma redução de custo significativa. De tal modo que eu não acredito que esse tipo de atividade não deve voltar para uma atividade presencial. Eu concordo com o que a Juliana falou, que tem que ter o momento da interação, mas a gente hoje em dia percebe que as nossas reuniões são mais focadas, elas duram menos tempo com resultados maiores, as reuniões de trabalho. Agora, que você vai ter que ter, vou chutar, toda quarta-feira o almoço da galera do trabalho para se encontrar, e talvez até um tempo mais qualificado para interação. Então, eu ouso dizer, não é a minha praia, mas eu ouso dizer que as atividades de ensino também vão ter algum modelo deste perfil. Ou seja, o que dá para fazer à distância de forma eficaz deve ser feito dessa forma, e alguns horários híbrido, né? De qualificado para o encontro dos alunos em qualquer nível. E aí vai variando o nível de escolaridade, qual é o tipo desse encontro qualificado. Então, eu acho que isso veio para ficar. E do ponto de vista administrativo, de tal modo, então a gente está vivendo um momento difícil, que a redução de custo do home office não é significativa ou vai ter que se equalizar com o aumento de custo de EPI. Então, por exemplo, a gente está vendo, para ir no shopping, você vai ter que usar máscara, né? Essa máscara a gente vai comprar sempre. Se meu filho arrancar minha máscara, então outro dia eu estava andando na rua, minha filha de 8 meses puxou meu rosto e arrancou a máscara. Eu tinha uma máscara reserva, e quem não tiver? Então, acho que assim, a sociedade toda vai ter que criar novos mecanismos e isso vai ficar comum. A gente vê os países asiáticos que já tiveram surtos de magnitudes importantes com o SARS e em 2002, 2003 e o MERS em 2013, todo mundo anda de máscara e as pessoas acham normal. Eu acho que isso chegou no Ocidente agora e a gente vai ter que se acostumar. Então, são bons desafios. E a gente já se adaptou a outras coisas e a gente não percebeu. Nesse momento foi mais abrupto, né? Então, teve que ser mais rápido e isso causa um impacto maior, mas eu acho que o ser humano está sempre se adaptando. E a ocupação do hospital vai mudar também. Como eu falei, eu acho que a gente vai ter um hospital mais de agudos. Pacientes agudos, graves, vão estar dentro do hospital. E aqueles pacientes de baixa complexidade, uma consulta de um acompanhamento de uma hipertensão e uma diabetes, talvez isso tenda realmente mais para plataformas digitais e a gente possa ainda fazer isso numa outra onda com mais eficácia com o aumento dos gadgets. E até o que eu falei para o Diego, eu acho que não são só os desafios, porque assim você está focado em como você vai motivar o seu grupo, né? Isso no trabalho também acontece. Como é que a gente vai manter ele motivado trabalhando em casa, né? E aí podem ter o casal trabalhando em casa, pode ter a mulher cuidando das crianças, ou o homem cuidando das crianças enquanto o outro está fazendo a reunião no Zoom. Então é uma divisão de trabalho nova. Eu acho que o ambiente das casas vai mudar. Então hoje em dia todo mundo criou o seu cantinho para as videoconferências, né? Eu, por exemplo, atendo meu consultório virtual, eu tenho uma plataforma de atendimento que eu mesmo criei e está tendo demanda e as pessoas não percebem, mas eu atendo na garagem. A única coisa que eu sentei num ângulo que as pessoas acham que tem um lugar altamente qualificado para atender. Mas quem conhece a minha casa fala, Léo, você está atendendo na garagem e ninguém fica sabendo. Então, eu acho que a dinâmica até da casa está mudando, né? Então, talvez se a gente construir uma casa hoje, eu precisaria, não sei se é um escritório, mas um ambiente que eu possa sentar e não fique mostrando as crianças pulando na sala ou em cima do sofá, né? E isso tudo, acho que sempre aconteceu, está sendo só mais rápido. E só para falar do Diego, eu acho ainda mais, eu iria além do que os desafios. Eu acho que esses gadgets, os aparelhos que estão usando
os parâmetros fisiológicos eles vão invadir a nossa realidade mais presente, porque a gente viu essa mortalidade dos obesos. Então, eu acho que pela primeira vez a obesidade está sendo encarada realmente como uma doença, porque a gente sempre teve a história do gordinho saudável e a gente sempre, nós médicos sabemos que não existe o gordinho saudável e a gente viu isso no coronavírus. E então eu acho que vai ter um impacto maior nesse comportamento que leva à obesidade. Eu só não sei se a gente vai... Porque o primeiro-ministro britânico fez uma campanha dizendo que a gente precisa combater a obesidade de forma mais eficaz, né? Então, o mundo está se virando disso e talvez a gente aceite menos o gordinho saudável e monitore quantos passos você deu. Isso. 10 mil passos. Se você deu menos de 10 mil passos, talvez você não tenha feito a quantidade de exercício suficiente. A tua frequência cardíaca variou tanto em pé e sentado. Quer dizer, então, isso tudo vai começar a entrar no popular e até mesmo aumentar a quantidade de cirurgias bariátricas, metabólicas, que realmente é a única coisa que tem dado resultado para a obesidade. Então, eu acho que esse vai ser o novo normal, esse caminho. Obrigado, Léo. Diego, corpo sadio, mente sadia, qualidade de vida, 5, 6 meses dentro de casa. Quais as orientações do educador físico para esse retorno com melhor performance? O que você orienta? A gente tentamos manter todo o grupo ativo o máximo possível. Léo, quanto a essa parte, a gente tem até desafios de gastos calóricos diários. Aí a gente botava isso também. Tinha gente que ia fazer um negocinho a mais só para bater a meta do gasto calórico diário. Mas então, Marcos, a gente fez o seguinte. A gente teve aula de yoga, que não é nossa praia, mas a gente chamou uma professora amiga para dar uma aula via o Zoom, o Google Meet, foi o que a gente mais usou. Então, a gente tentava manter motivado com aula de mobilidade, aula de alongamento, aula de yoga. A gente tinha um outro amigo que trabalhava com meditação, então a gente fez uma iniciação à meditação, porque a gente viu que ajudou bastante nessa época. Então, a gente tentou fazer de tudo para manter o corpo são e a mente sã. Quanto a dessa parte psicológica que Juliana falou, durante a pandemia, entraram mais de 30 e poucos alunos no nosso grupo. Tinha a turma que já era do nosso grupo, mas entraram mais 30 e poucos alunos. Desses 30 alunos, eu sempre eu mando uma anamnese com mais ou menos 30 perguntas, e dentro dessas perguntas sempre vai problemas psicológicos. Eu sempre pergunto para saber se tem algum problema de ansiedade ou depressão, para saber como a gente pode trabalhar. Quando a pessoa não me responder mais no WhatsApp, pode ser uma crise, pode ser algo do tipo. Então, assim, das 30 e poucas pessoas, 11 tinham problemas psicológicos. Então, esses 11, eu tenho uma equipe que já está acostumada a trabalhar com esse público também, então eu comento com eles para a gente dar uma atenção a mais, que a gente sabe que vai ser mais complicado ele fazer todos os treinos, ele estar presente nos treinos, ele se motivar. Então, a gente acaba sempre um ou outro professor revezando para dar mais esse puxão de orelha e ficar lá motivando a pessoa. Então, como a gente já trabalha com esse público, a gente acabou que ficava procurando meios de mantê-los motivados e mantê-los ativos para um não puxar o outro, né? Desmotivou, parou de fazer atividade física, ficou mais gordinho, ficou obeso e acabou se desmotivando e a doença pegando mais ele. Então, a gente tentou, de várias formas, manter o pessoal ativo para o corpo ficar sã, a mente ficar sã, mais a mente ficar sã e ficar motivado para fazer também a atividade física, porque a gente sabe, no meu caso, como eu tenho um público aqui que a gente sabe que sempre tem um problema de ansiedade, uma síndrome do pânico, uma depressão, a gente acaba puxando para o nosso lado a responsabilidade, tentando motivar. Quando a gente não motiva, a gente fica naquela, porra, onde foi que eu errei, onde foi que faltou aquela atenção para motivar ele e tal.
Então, a gente está trabalhando com esse público também. Então, a gente tenta motivar de formas até de uma, como é que se diz, até da meditação. Da meditação, ele já se motiva a se unir ao grupo. Da meditação, ele faz a mobilidade. No outro dia, ele está motivado para fazer aula de alongamento. Até o dia da gente conseguir fazer aula de funcional, da parte de perna, na parte de abdômen, da parte de cardio. Então, a gente vai por etapas para motivar e deixar ele com a mente sã durante essa pandemia. Que ficar 5 meses treinando em casa, eu sei que é difícil, meu amigo. Eu mesmo tenho um quartinho que eu chamo do meu QG, que eu tenho tudo em casa. Bicicleta de spin, jump, peso. Minha mulher mesmo tem 15 dias que eu estou tentando fazer ela se motivar e tem 15 dias que ela não treina. E estava vindo numa pegada até boa. Então, eu sei que é difícil para todo mundo, até que não tinha o hábito, que criou esse hábito durante a pandemia, se manter durante tanto tempo motivado. Obrigado, Diego. Estão conosco também aqui alguns membros da diretoria da Sociedade de Anestesia do Estado de Sergipe e o Dr. Melara queria falar um pouquinho sobre o novo normal. Fica à vontade, Melara. Deixa eu pôr o vídeo aqui, Marcos. Bom, realmente eu vejo, eu tenho de anestesia, quer dizer, de medicina, talvez a idade de vocês, eu tenho 38 anos de formado, e eu já passei por algumas epidemias, como meningite, uma própria AIDS que teve, várias, e nenhuma delas eu vi algo que norteou essa, que foi, Juliana, foi o medo. Todos ficaram com medo. Medo de sair de casa, medo de contrair a doença, medo do vizinho, medo daquele que tossiu. Então foi algo assim que espantou e talvez esse medo nos levou a alguma realidade diferente para que a gente possa enxergar. E eu fui lá atrás, na época que eu era criança, que eu assistia um desenho. Na época da gente era desenho, não era o videogame, essas coisas todas. E tinha uma família Jetson. Eu tive a curiosidade de verificar que quando ela que foi produzida, ela começou em 1962. E Leonardo, por incrível que pareça, nesse desenho já existia a consulta online, já existia as aulas online, já existia o home office. E o que eu mais impressionava nesse desenho, se vocês quiserem pesquisar, chama-se a família Jetson, eram os carros que voavam. E hoje a gente já tem carro que voa. Então, eu acho que o nosso novo normal, como Marcos falou, ele foi norteado pelo medo e pela ansiedade das pessoas e não querer sair de casa e não pegar. E perguntaram várias vezes para mim, quando é que vai acabar isso? Isso é sazonal, isso vai voltar o ano que vem, eu acho que acaba agora com a política e recomeça depois do carnaval. Como na Bahia o carnaval foi para julho, então a gente não sabe quando vai voltar. Ou o pessoal já perdeu o medo, por isso que todo mundo está saindo. A vacina não existiu, então, ou vai existir em breve, é outra coisa que vai acabar. Ou a contaminação de manada que está acontecendo, que eu acho que vai acontecer mais agora que está todo mundo indo. E ao meu amigo do preparo físico, eu saía, encontrei com o Marcos já correndo na coisa, eu andando de bicicleta, eu ia para a praia caminhar, e nunca caminhei tanto como, apesar de caminhar muito, eu continuei com o mesmo peso, viu? Não emagreci, doido para emagrecer, acho que está faltando realmente uma orientação mais afim. E nossa vida vai voltar ao normal porque todo mundo já verificou que o medo já está passando, o bicho não era tão feio como parece, ou se matou um bocado de gente, não sei se matou essa quantidade toda que dizem que morreu, o Leonardo pode dizer aí para a gente, 120 mil, se isso é verdade, ou se grande parte já tinha comorbidade e foi complicado, ou se somente metade disso foi que realmente Covid. Então, a gente está aqui para verificar tudo isso.
né? Eu achei interessantíssima esse tipo de palestra, porque veio mostrar para a gente algumas coisas que a gente tem que superar e ir para frente. Obrigado a vocês que nos deram essa palavra, a todos e ao próprio pessoal da SAESE, que eu gosto de acompanhar toda segunda-feira, 8 horas da noite, eu estou aqui com o Marcos e com o pessoal, e realmente engrandece a gente ter um conhecimento amplo e mostrar como vocês estão mostrando para a gente alguma coisa. Obrigado, Marcos, obrigado aos palestrantes. Obrigado, Melara. Nós que agradecemos. Fabrício, Lucas, Ale e André, quer falar alguma coisa? Cacá, Lenita, querem... Alguém dos espectadores, se quiserem fazer alguma pergunta também. Pode. Então, Marcos, eu assisti com muita calma essa aula de hoje, porque, como a Lara falou, no começo a gente passou por uma fase de medo e pânico. Se vocês forem recordar, o WhatsApp da Copa Nest parecia que tinha acontecido uma terceira guerra mundial na semana da pandemia, né? Eram mil mensagens a cada 15, 30 minutos, todo mundo em pânico, mas de repente a gente percebeu que tinha que trabalhar, porque alguém ia ter que cuidar dos pacientes e esses alguém seriam a gente, né? Então, eu, como sempre fui atleta, eu gosto de correr maratona, meu hobby, eu digo, eu não parei de correr. Eu coloquei minha máscara e suspeitava. O que eu fiz? Eu só não corri pelos locais antigos, eu saía pela cidade vazia. Então, eu corria pelo centro da cidade, passava pelos hospitais, São Lucas, cirurgia, até mesmo, você vê como o problema mental era grande, eu corria para ver se meu pulmão estava bom. Porque eu pensava assim, se eu pegar essa porcaria dessa doença e eu não souber, se eu correr e eu estiver aguentando correr 10, 12 quilômetros, porque eu estou bem. Eu não vou morrer disso por enquanto. Então, foi uma forma até de me testar, essa parte de correr. E a saúde mental vinha daí, que é aquele momento que você libera endorfina, e você consegue pensar com mais clareza. E no hospital eu trabalhei, não teve jeito. Tem um cirurgião que trabalha com ortopedia e as fraturas chegavam e toda quarta-feira a gente estava lá no São Lucas operando e morrendo de medo, os funcionários com medo, mas a gente tinha que ir. E o mais depressivo que eu acho mentalmente é que eu chegava no estado médico e não tinha ninguém. Aquele almoço que a gente compartilhava, todo mundo conversando, brincando, aquela mesa bonita que o São Lucas tem lá de almoço, mas só vinha quem tinha separadinha para cada um. Então, e isso começou a me chocar bastante no começo, né? Mas, assim, é aquela história, o ser humano está aqui para se adaptar. Hoje eu já estou tranquilo, já como na quentinha, já encaro o estado médico vazio, e se tiver que ser assim, vamos continuar assim. A minha mente se adaptou fácil a isso. Agora, a criançada aqui em casa não foi fácil, os colegas passaram por problemas parecidos, mas parece que agora a gente está começando a enfrentar. A Copa Nest testou o máximo que deu, conseguimos dar assistência à sociedade, nada ficou descoberto. A SAESE trazia todo dia as inovações da ciência, Pablo vindo lá da SBA, mandando as normas de segurança, Marcos trazendo as novidades que os trabalhos mandavam, e todos os colegas ajudando. Então, a gente enfrentou bem isso aqui. A gente parece que está conseguindo passar, porque foi liberado todo mundo na semana passada e os casos até agora ainda não vieram com muito mais força como se poderia vir. Então, vamos aguardar. E se bar está aberto, se o restaurante está aberto, a academia tem que abrir, pelo amor de Deus. Se é para cuidar da saúde, é muito melhor que abrir um bar. Então, essa sequência de aberturas foi um pouco invertida, mas tudo bem. Chegou a hora de cada um participar desse recomeço. Obrigado a vocês pela horinha aí. Eu sei que todo mundo está ocupado, mas ajudou bastante nessa noite. Obrigado. O que eu achei interessante, Ale, é que abriram primeiro os motéis, né? Os motéis foram abertos antes de tudo. Bem antes. Tudo bem. Então, eu vou finalizar e vou passar a palavra para Juliana, Diego e Leonardo, para eles se despedirem. Então, eu vou terminar dizendo que o ideal é que nós criemos novas expectativas, que busque o que importa. As conexões são o mais importante na nossa vida. Crie emoções e sentimentos. Essa história de não é pensar positivo, é a ação que resolve. Se você pensar positivo e o avião estiver caindo, se não tiver lá o paraquedas, não vai resolver. Não adianta pensar positivo. E viva o presente. O que Diego falou aí, meditação,
a rotina diária e deixar o medo de lado e continuar vivendo. A cada dia, o seu cuidado. Então, obrigado, Léo, obrigado, Diego, obrigado, Juliana. Vou passar a palavra para vocês se despedirem. A sociedade agradece a contribuição de vocês nesse momento de retorno à nossa vida. Obrigado. E importante, né? Eu que agradeço pelo convite, me coloco à disposição para mais vezes que vocês queiram, para que a gente possa bater um papo, falar sobre, né? Eu acho que a importância do comunicar-se está justamente nisso, né? Observar o que as outras áreas também pensam acerca de um determinado assunto. Agradeço imensamente, Cacá, pelo convite, pelo carinho, né? E parabéns aos meus colegas também por trazerem de forma tão clara um assunto tão importante, né? Que tem sido bastante discutido pela mídia, né? E pela sociedade. Né? Mais uma vez, obrigada e um beijo para todos. Obrigado a você, Juliana. Obrigado, Ju. Valeu, Ju. Eu também. Vai lá. Pau ímpar, pau ímpar, pau ímpar. Pela ordem, pode ir. Eu queria agradecer, a discussão foi muito legal. Eu acho que realmente é uma visão transdisciplinar, né? Ouvir a opinião da psicóloga, do educador físico e do médico / administrador, que eu seja, né? E eu estou à disposição. Hoje, por acaso, fui tomar café com os anestesistas lá no centro cirúrgico, então, com o Gabriel, que não está aqui, e o Eduardo. Eu estou à disposição. Quem precisar pode me encontrar ou correndo na praia lá na Atalaia, na Aruana, eu corro com o meu cachorro de manhã, ou no hospital, no horário comercial, vocês podem procurar, e de noite, se achar algum bar, eu devo estar por lá também. Então, em todas essas áreas aí que a gente discutiu hoje. Obrigado pelo convite, um abraço. Nós que agradecemos, Diego. Valeu, Léo. Obrigado pelo convite. Também estou à disposição para o que precisarem aí, dentro das possibilidades aqui da nossa área. Estou ansioso para ver nossa academia voltar, né, Allen? Ver como é que tudo funciona e como o pessoal vai se comportar. Mas estou na expectativa que tudo vai dar certo. Espero que não esculhambem, a galera não fique nessa de aglomerar, de superlotar. A gente está com esse controle aqui bem rigoroso com marcação. Então, esse mês vai ser um mês de ansiedade para mim, para ver se tudo vai dar certo e aos poucos a gente vai voltando ao normal e os treinos normais aqui. Mas agradeço a todos, agradeço a presença, bom aprender com vocês também, um pouquinho de cada setor, de cada área. E em breve, eu acho que com tanto corredor nesse grupo aí, vamos fazer o clube de corrida da anestesia, dos médicos aí. Você não tenha dúvida. Isso aí já era meta da nossa gestão passada. Gestão anterior. Que foi passando, mas nós vamos implantar isso aí sim. A saúde mental e física é fundamental. Obrigado pelo convite, obrigado a todos pela presença. Precisando, Marcos, estamos aí, viu? Valeu, Cacá. Obrigado, Diego. Valeu, Diegão. Valeu, Léo. Valeu, Júlia. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Abração. Tchau. Tchau, tchau.